Senhor presidente, amigo, querido deputado Marcelo do Seu Dino, representante legítimo da Baixada Fluminense, especialmente de Caxias, uma honra. Deputado Chico Machado, minha homenagem, Vossa Excelência fez um levantamento, Vossa Excelência fez uma importante ponderação na sua fala ao dizer de que uma ação irresponsável como essa no Parlamento pode gerar crises econômicas sérias internacionais. E é sobre isso para isso que me inscrevi. Senhor presidente, hoje debatemos aqui nesta casa uma ação realizada e é notória porque está em todas as mídias. A deputada Renata Souza fez um documento em nome da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, e eu estou aqui porque li o documento em francês e fiz um questionamento ao presidente. Eu disse, presidente André Ciliano, este documento em francês, com o nome da deputada Renata, tinha no seu cabeçalho a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Comissão de Direitos Humanos, e ela se refere, no início da carta, como a presidente da Comissão de Direitos Humanos. Se essa carta foi feita por ela, é sobre o que eu vou tratar, o que já é gravíssimo. Se essa carta não foi feita por ela, significa um outro erro grave, porque alguém falsifica o documento. Mas, aqui no meu celular, as redes sociais são claras, eu tenho prints enviados da sua própria rede social, dizendo a seguinte frase: a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa denunciou à ONU, Organização das Nações Unidas, o que considera uma agenda genocida do governador Wilson Witzel, em ofício enviado também à OEA, Organização dos Estados Americanos, à deputada Renata Souza, que preside a Comissão de Direitos Humanos. Pois bem, em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero dizer que no momento em que a sua excelência deputada, que preside essa comissão, endereça um documento com fatos mentirosos, com fatos irreais, acusando o governador do estado de ato genocida em nome da Assembleia Legislativa, em nome de uma comissão, em primeiro lugar, causa e pode causar uma crise institucional gravíssima para o governo do estado, deputado Salema, com organizações internacionais, e pode causar embaraços de ordens estratosféricas, como, por exemplo, a não recuperação fiscal do estado, porque podemos excluir possíveis e reais investidores no nosso estado, no momento de crise fiscal, no momento de crise financeira, em que o governo Witzel tem se demonstrado um protetor da sociedade, tentando atrair investimentos, um ato absolutamente irresponsável pode afastar cidadãos, turismo e investimentos para o nosso estado. Quando a deputada, de forma absolutamente equivocada, usa o nome da Assembleia Legislativa, em especial eu quero me referir à Comissão de Direitos Humanos, ela usurpa da legitimidade dos demais membros da Comissão de Direitos Humanos, que não deliberaram sobre o documento. Sua Excelência, o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Márcio Galberto, sequer sabia do referido documento. Ora, isso é absolutamente inaceitável. O deputado Márcio Galberto, há pouco, já se referia tantas e quantas vezes, teve a voz cassada na mesma comissão pela referida deputada. Em que lugar estamos? Uma comissão que não preza pela democracia? E, portanto, usurpa, em primeiro lugar, aos membros da comissão legitimamente eleitos para deliberar temas ideológicos, temas para o estado do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, deputado Marcelo do Seu Dino, ela usurpa ainda mais gravemente a autoridade do presidente da Assembleia Legislativa.
Porque um documento enviado a uma organização internacional com o cabeçalho da Assembleia Legislativa só poderia ser enviado e assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa. Jamais por uma deputada presidindo uma comissão ou por qualquer deputado desta casa. Ela usurpa a autoridade do presidente da Assembleia Legislativa e fala por ele. E aí eu quero me referir à gentileza e o fino trato que tem o presidente da Assembleia Legislativa, porque se o governador do estado do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa não tivessem deputado Salema, deputado Márcio Galberto, uma excelente comunhão, o que poderia pensar o governador Wilson Witzel? Poderia pensar que foi autorizado pelo presidente da Assembleia Legislativa tal documento. É usurpação, é uma vergonha. Esta deputada causa ela comete uma grave medida de usurpação das autoridades dos deputados eleitos, e o que é pior, usurpa e fala em nome dos 70 deputados. Ela não me representa. Ela não representa a Vossa Excelência. E mesmo que qualquer um de nós concordasse com o que ela disse, ela jamais poderia ter escrito em nome da Assembleia Legislativa. Se o documento fosse assim dito, cidadã ou mesmo deputado, membro de um partido, ela tem legitimidade pessoal, pessoa física e jurídica, mas ela jamais poderia ter feito. Em segundo lugar, eu quero fazer uma pergunta ao deputado Chico Machado, deputado Coronel Salema. Por que, na denúncia de genocídio que fez de forma absolutamente aviltante, irregular e irresponsável, por que ela não denunciou a OEA, as facções criminosas? Por que ela não denunciou os bandidos que caminham com os fuzis? Que andam entre as igrejas evangélicas e os pátios das escolas? Por que ela não denunciou esses homens e mulheres? Por que não denunciou os parlamentares que apoiam a bandidagem? Eu gostaria de saber por que não foi essa denúncia não foi encaminhada. Eu quero dizer que a deputada do PSOL cria uma crise institucional. E como líder do governo, eu tenho um compromisso com o governador Wilson Witzel. E eu quero dizer, o deputado Chico Machado, Vossa Excelência, foi muito feliz quando disse que um general precisa estar à frente do seu exército. Quando nós assistimos a filmes épicos, um rei só era respeitado, e aqui ele não é rei de maneira nenhuma, e não é general, ele é um estadista, é um democrata, mas para que haja respeito da população era preciso dar exemplos. E o governador Wilson Witzel dá exemplo de coragem e de enfrentamento com dados. Os dados da segurança pública recuaram. Nós estamos, sim, muito difícil o enfrentamento, mas nós temos provado aqui que em 100 dias muitos avanços aconteceram. O deputado Márcio Galberto é policial, Vossa Excelência é policial, honram a farda, honram o distintivo e sabem que nunca nessa história foi feito tanto pelos policiais no nosso estado. Eu quero terminar dizendo, Vossa Excelência, deputado Márcio Galberto, tem meu respeito como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, assim como tem a todos que não pensam como eu ou como Vossa Excelência. Podem e devem estar em quaisquer comissões, desde que respeitem o mandato dos deputados que pensam e divergem. Uma parte, deputado. Uma parte, deputado Chico Machado. Eu queria uma parte do senhor, porque muitas das vezes as pessoas confundem ou tentam confundir a população, porque quem pode mais, pode menos. A população, quando elegeu de forma surpreendente o governador Wilson, delegou a ele a chefia do Poder Executivo. Se ele pode comandar o Estado, como que ele não pode participar de uma ação de demonstração de apoio à tropa, como eu já falei, e dar satisfação também para aquela população que acreditaram nele, na figura de ex-juiz, para que fosse o nosso governador do Estado. O meu partido teve candidato, que foi o Índio da Costa, eu não o apoiei no primeiro turno,
No segundo turno, o nosso partido apoiou formalmente o governador, que foi uma surpresa para todo mundo, mostrando que a população queria algo novo, e algo novo mostra também que a população não suporta mais tanta criminalidade. Quando aqui alguns partidos, algumas pessoas fazem colocação aqui dizendo que defendem, se apropriaram de defender os menos favorecidos, os pobres, a maioria dos votos que o governador teve foram das comunidades mais pobres do estado do Rio de Janeiro, porque é onde o tráfico domina, é um percentual muito pequeno de marginais, muito pequeno, perto de uma maioria esmagadora de pessoas que trabalham e que querem se ver livre desses marginais. Aqui nós temos o Coronel Salema, que eu não conhecia, que eu não sabia quem era, e que quando abre as urnas, tem quase 100 mil votos. E aí eu fui conhecer a história do Coronel Salema, que comandou aquela região ali de São Gonçalo, Itaboraí, e que fez um belíssimo trabalho. E a população reconheceu o elegendo com quase 100 mil votos para essa casa. Então, nós temos que valorizar quem quer combater os criminosos. Eu já estou encerrando, eu quero fazer 3 perguntas. A primeira, em 15 anos de governo de esquerda, o que melhorou na segurança pública? Essa é a primeira pergunta. O segundo, eu quero me dirigir ao Coronel Salema, combatente. Quando Vossa Excelência viu um governador à frente da tropa, na história do Rio de Janeiro. Vossa Excelência essa é uma pergunta. Quando na história do Rio de Janeiro o governador ficou à frente da tropa como o governador Wilson Witzel? E a terceira, eu quero perguntar ao meu querido vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, se Vossa Excelência sabia do documento, porque certamente não sabia. Olha o que diz a nota. Deputados do Rio de Janeiro denunciam Witzel. Como assim? Deputados, essa é a matéria, por abate de suspeitos. De acordo com a Comissão de Direitos Humanos, presidida pela deputada estadual, não é de acordo a deputada Renata Rocha, não. De acordo com a Comissão de Direitos Humanos, presidida pela deputada estadual Renata Rocha, a política de Witzel consiste em crimes contra a humanidade. Vossa Excelência assina o documento, deputado Márcio Galberto, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Deputado Márcio Pacheco, eu gostaria de reafirmar aquilo que eu disse ontem. Eu jamais participaria disso. É uma atitude covarde, é uma atitude injusta e é uma atitude que coloca o Estado do Rio de Janeiro em evidência perante a comunidade internacional, mas de maneira absolutamente negativa. E pior, essas denúncias não estão amparadas por fatos verdadeiros, por fatos concretos, por provas contundentes. Desde ontem, caro deputado Márcio Pacheco, eu venho dizendo isso. As denúncias são gravíssimas e improváveis, inverídicas. Desculpe o termo, mas foi criado um gravíssimo factoide, porque não existe nesse Estado nenhum genocídio, ou melhor, se houvesse algum genocídio, deputado, ele está acontecendo por meio dos traficantes, que não foram denunciados, como Vossa Excelência muito bem acabou de dizer. Então, é uma luta inglória e que muito envergonha os cidadãos desse Estado. Eu quero terminar minha fala dizendo, deputado Márcio Galberto, o governador Wilson Witzel não cometeu crime, é um bravo combatente. A ação da deputada
Renata, é gravíssima. Não denigre só a imagem do governador, denigre a imagem do Estado do Rio de Janeiro. E este mesmo a quem ela acusa de genocida é quem protege aquele que um dia foi o chefe dela, o deputado Marcelo Freixo. O mesmo genocida que autoriza que a polícia do Rio de Janeiro dê proteção ao deputado Marcelo Freixo, do PSOL, é esse mesmo a quem ela acusa de genocida. Eu encerro a minha fala dizendo, solicitando aos senhores e senhoras deputados, a ação da Comissão de Direitos Humanos tem que ser firme. E eu quero solicitar à mesa, antes disso, solicito a ela, que tenha a nobreza de pedir imediatamente o seu afastamento da Comissão de Direitos Humanos. Ela não nos representa.